Fala, Leoas! Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast com o objetivo de instruir e inspirar mulheres aí por todo o Brasil, quiçá até pelo mundo. Hoje estamos com um convidado extremamente especial, que eu tenho um carinho gigantesco. Eu vou falar um pouco aqui sobre ele para vocês. Primeiro, ele é o rei dos produtos naturais, tá? Ele é palestrante, ele já apareceu em várias mídias, SBT, Globo, Rede TV e várias outras. Ele é ex-professor universitário, mas é viciado em ensino. Então, ele na conversa que a gente sempre vai aprendendo alguma coisa. Ele é palestrante, ministra treinamentos sobre desenvolvimento pessoal, autoconfiança, empoderamento, motivação, enfim, muita coisa. E ele, por todos os conteúdos que ele já fez, por tudo que ele já contribuiu, ele já conseguiu transformar milhões de vidas, seja diretamente ou indiretamente. Estou aqui com o Kleber Brandão. O próprio, lindo, incrível e maravilhoso, né? Bem-vindo! Muito obrigado, meninas. Prazer imenso estar aqui. E até por que eu comecei com isso, né? Lindo, incrível e maravilhoso. Você já foi a algum salão, fez teu cabelo ali, se maquiou e alguém falou pra você, como você está bonita? E você simplesmente respondeu, fiz só uns 10 minutinhos no salão, ou foi só uma roupinha, ou foi só uma escovinha. Já aconteceu isso? Pô, aquela história, só lavei o cabelo Só hoje. lavei o cabelo, exatamente. Né? Nós não aceitamos, às vezes, quando as pessoas nos elogiam, né? É engraçado isso, né? É engraçado. Verdade. E quando você mesmo se elogia, quando você mesmo se empodera, é aí que o negócio fica legal. Então, a dica, regra, base para todo mundo, para você conseguir qualquer coisa na sua vida, é primeiro se amar. Aí eu já começo sempre dessa premissa, né? Lindo, incrível, maravilhoso, perfeito. Sou filho de Deus, por que eu vou ser diferente, papai? Não dá. Exatamente. Tá certo, é isso mesmo. Ai, show de bola, Kleber. Obrigada mesmo por aceitar o convite em vir aqui participar do podcast com a gente. Eu estou muito feliz em você estar participando do segundo episódio nosso. Inaugurando quase. Praticamente, o primeiro né? convidado. Exato. Então, eu estou muito, muito feliz. Nem sei explicar. Tô radiante aqui. Vamos lá. Da mesma forma que ele já impactou milhares de vidas por aí, milhões, né? Direta e indiretamente, impactou a minha também. Hoje o objetivo é que ele possa impactar a vida de vocês. Então, a gente vai primeiro falar sobre empoderamento, autoconfiança, como vocês podem ter visto, ele tem bastante. E ele vai autoestima passar... é alta. Bem alta, né? Vai passar isso pra gente também. Kleber, eu já vi a sua palestra, eu achei sensacional. São as mulheres gritando, nossa, e comentando, foi incrível, o melhor, e é sensacional mesmo. E aí eu quero que você traz um pouquinho de toda aquela energia, de tudo aquilo que você leva nas palestras aqui no podcast pra gente, falando sobre autoestima, empoderamento e tudo mais. Pronto. Como eu estava falando, né? A primeira coisa é você acreditar em você mesmo. Então, até na palestra que você assistiu, e geralmente eu faço isso nessas palestras, é mostrar para as pessoas que, poxa, elas podem conseguir qualquer coisa que elas quiserem. Não tem esse negócio, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, é difícil. Ei, tem Google, né? Se você não sabe, não dá conta, vai pro Google, digita, que você vai aprender como fazer, né? Só que é um pouquinho complicado quando você convive, às vezes, com algumas pessoas que são bem para baixo, familiares até, né? E aí te joga para baixo, você tem um sonho, mas isso não vai dar certo. Mas isso vai dar errado. É muito difícil. Né? Então, quando você se conhece, você se aceita, você se ama, eu sou apaixonado por mim. Eu passo horas no espelho assim, me olhando, olhando nos meus olhos e falando coisa linda, maravilhosa. Por quê? Isso é ótimo. Não é? Se eu já saio de casa com esse pensamento, alguém virou pra mim e falou assim, você tem a testa grande, né? É um pouquinho, tá tudo... Eu vou aceitar. Primeiro que a testa é grande mesmo, e tá tudo bem quanto a isso. Mas é minha, sou eu sou do jeito que sou, eu tenho que me aceitar como tal. Isso dá uma motivação, isso dá uma... A gente pode falar um pouco de palavrão aqui? Falar foda-se, por exemplo? Pode. Que Pode, bom. então. Aqui à vontade. Vou ver depois pra ver se não foi cortado. Mas você começa a ligar o foda-se pro que as pessoas falam de você, o que as pessoas pensam sobre você, né? E até teve um episódio que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que você tinha medo de fazer live, nunca tinha feito uma live, né, Andressa? Exato, eu nunca tinha feito live, morria de vergonha. Eu fiz uma live com ela, só que assim,
como que foi a live. Andressa, vamos fazer uma live? Ah, eu tenho vergonha, mas vamos fazer. Eu vou fazer depois. Tá bom, Andressa, vamos fazer depois então. 30 segundos depois, eu acho que foi muito isso. Peguei o telefone, pá, a live já tá aqui, essa é a Andressa e tal. E ela começou a fazer a live e falou super bem. Segundo ela, ficou nervosa. Não. Eu que assisti não percebi não nada disso. Não teve nada disso. É drama, novela mexicana na veia, né? Então, assim, mas por que a gente tem esse medo, né? Medo do julgamento dos outros. Com certeza. O que as pessoas vão falar de mim? Ai, se eu for tirar uma foto, fazer um vídeo, o que a minha cunhada vai falar de mim? O que a minha vizinha vai falar de mim? E se eu errar? E se eu errar? É porque é errado errar, né? Não pode errar. Tem que ser perfeito. Exatamente. Mas você sabe qual que é o pior problema de tudo isso? É a própria pessoa que está preocupada com o que a vizinha está pensando sobre ela. Essa mesma pessoa deveria cuidar da vida dela. Ela está cuidando da vida da vizinha. Está cuidando da vida dos outros. Então ela está julgando a outra porque está cuidando da vida dela, mas ela mesma está cuidando da vida dos outros, prestando atenção no que os outros vão pensar. É impressionante que há poucos anos, na verdade, acho que nem 2 anos, eu não conseguia gravar vídeo. E quando eu gravava, era uma enrolação e eu não conseguia falar. Cheguei a gravar um ou outro com muita dificuldade. Cheguei a gravar vídeo sozinha em casa, falando, meu Deus, é muito difícil gravar, eu não consigo fazer isso. E eu tentando. Só que eu não entendia que era o medo do julgamento alheio. Logo eu, a pessoa que apertava o botãozinho, achava que não ligava para o julgamento alheio, eu estava preocupada com isso. Quando eu entendi que o problema era o julgamento, mudou. Mas assim, foi uma mudança muito drástica. Aí eu comecei... Foi demais ali. Porque eu sempre tive na cabeça, eu não ligo para o que os outros falam. E eu estava ligando. Exato. Mas no meu interior, no meu subconsciente, talvez, eu estava assim me importando. Quando todas as vezes que eu ia gravar ou fazer alguma coisa... E eu pensava, ai, não, eu tô com medo ou alguma coisa assim. Eu falava, dane-se. Não tenho medo. Por que eu tô com medo? Né? Tem que pensar racionalmente. Por que eu tô com medo? Ah, se eu errar, dane-se, eu sou um ser humano. Tá tudo bem. Sim. E aí eu comecei a mudar muita coisa. E aí a live foi mais uma coisa que me travou. Quebrar que o Kleber padrão. me ajudou. Exato. Você quebra padrão, porque nós funcionamos assim, ó. Se nós temos medos grandes, nós temos medos pequenos. Se nós quebramos os medos pequenos, os menores, nós conseguimos quebrar os medos grandes porque existe um padrão. Então, toda vez que você sentir medo de fazer alguma coisa, você tem que analisar o seguinte. Por que eu estou com esse medo? Você talvez não vá saber da resposta, porque esse medo ele está relacionado lá no seu passado. Outra coisa. Você era criança e aí você conversava muito, estava aprendendo a falar e conversava muito. Seu pai foi ali e gritou com você, sua mãe gritou com você, falou com você de algum jeito, e aí os papais e mamães acham que criança não entende, né? Subestima, vai. E aí, ou bateu, né? Porque você estava falando muito, enfim, estava fazendo barulho, coisas de criança. Recriminou ali, Recriminou, isso. Aquilo ali ficou guardado em você. Aí você chega na fase adulta, principalmente quando os pais batem nas crianças, tem aquele hábito de falar assim, mas meu pai me bateu, minha mãe me bateu e eu não morri. Não morreu, mas ficou com medo, tem vergonha, não socializa com as pessoas. E aí muitos desses medos nossos vêm disso, né? Com medo de, se eu fizer agora, então eu vou apanhar, né? Você sente, internamente você sente que você vai apanhar de alguém, que você vai... E você sofre com isso. É uma dor. Mesmo você sabendo que você não vai apanhar fisicamente, mas você vai receber alguma coisa em cima disso. Então, se eu errar, vai ter um monte de gente apontando o dedo pra mim. Vão falar, olha, você não devia falar assim, você devia falar assado, você devia sentar assim, você devia sentar assado, você devia estar com tal roupa ou com aquela. Eu tô aqui agora tendo uma aula, porque eu ainda tenho muita dificuldade. A Andressa já virou a chave e fica tentando virar a minha chave sempre. Ainda tô tentando desbloquear essa questão aí pra gravar mais vídeos. Não, você já tá desbloqueada, tá? Live, Sinto te dizer, se você já tá desbloqueada pelo fato de estar aqui, já tá totalmente desbloqueada. Agora é só aperfeiçoar. Tira da sua cabeça que você tem esse bloqueio, porque você não tem. Se você tivesse bloqueio, você já não estaria aqui. Ótimo. O que é que você tem agora? Você tem falta de informação. O que é falta de informação? É quando nós não temos o conhecimento em uma certa área. Como que a gente resolve isso? Treinando, praticando e aprendendo. Eu não tenho informação ainda suficiente para poder gravar vídeos, para fazer podcasts, e quando eu tiver com 99 anos, eu também não vou ter informações suficientes, porque a gente vai estar sempre aprendendo, né? Só que a falta de informação, ela gera medo. Então a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente deixa de avançar, deixa de evoluir, deixa de fazer um projeto, empreender,
Por quê? Porque eu tenho medo, mas o medo ele é falta de informação sobre aquilo. Gente, eu tinha medo de voar. O avião começava a tremer, né? Dava uma pequena turbulência. Eu pensava, é hoje que Papai do Céu vai me receber. Eu tremia, eu gelava. Só que aí eu tinha aquele negócio que eu levava minhas tias para voar, todo mundo, porque vem do interior, cidade... 7 anos, gente, na rua lá da cidade onde eu morava, eu vendia limão. Uma infância humilde. Então, quando eu voei de avião pela primeira vez, eu queria levar todo mundo. E aí tenho uma tia que ela treme de medo, treme. E aí o avião deu uma virada ali no Rio, né, naquele aeroporto lá de Santos Dumont, e ele vira assim, realmente fica bem inclinado. Eu olho pra minha tia, cadê o sangue do corpo dela? Não existia mais, né? E aí porque o avião ele fez assim, mas ele não fez só assim. Ele fez assim, ele vai e volta, né? Aquela coisa. E eu olhei pra ela e falei... Que é isso? O que tá acontecendo? Fica calma. Mas no fundo, eu tava ali querendo gritar, né? O que aconteceu? Eu fui assistir depois vídeos sobre como o avião voa. Gente, o avião é muito seguro. Depois que eu entendi, ou seja, conhecimento, aí eu parei de ter medo. Depois disso, eu saltei de paraquedas. Olha aí. Meu Duas Deus. vezes. A melhor experiência da minha vida. Por que eu saltei? Porque eu tinha outros medos maiores. E eu precisava fechar ali o ciclo daqueles medos menores. Faz tudo. E muita gente falou pra mim assim, não vai, você é doido, você vai morrer. E se o paraquedas não abrir? E se o paraquedas não abrir? Eu falava que eu queria pular, e depois eu tenho uma filha de 9 anos, e aí depois que eu tive ela, eu falei assim, não posso mais pular de paraquedas, porque eu tenho uma filha pra sustentar. Vai que esse negócio não abre. E é super seguro, eu super recomendo, assim, é maravilhoso. Mas se você tem um significado, é ainda melhor. Tudo na sua vida você pode ter um significado. E pra mim, foi esse significado. E depois disso, só foi disruptivo, assim. Me fala assim, depois que você entendeu todo esse valor, né? Essa autoconfiança, você trabalhou muito bem isso, com conhecimento, né? Adquiriu bastante conhecimento. Como que foi a sua virada? Se foi uma virada, ou se você sempre foi assim, no quesito empoderamento? Você acredita que depois do conhecimento adquirido, de tudo que você aprendeu e desenvolveu emocionalmente, trabalhando a autoconfiança, o empoderamento, ele melhorou muito? Como que foi? Sempre melhora, não tem como não melhorar. Porque assim, eu passei por situações bem difíceis, como todo mundo, né? De negócios, de quebrar, de falir, de ter perdas na família. Então... Seres humanos erram, perdem e é normal. Qual que é a grande diferença de mim hoje, do Kleber de hoje para o Kleber no passado? Hoje ele se conhece. Então a virada de chave foi o conhecimento, porque a partir daí eu passei a entender. Minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos, né? Então hoje tem 3 vezes 4 sobe 10, vezes 5, tal, não sei fazer conta. Nem faz pra ninguém fazer também, tá tudo certo. Esse ano eu vou fazer 36, minha mãe eu tinha 21 quando minha mãe faleceu, e ela com 42 anos, super jovem. Nossa, muito novo. Então eu lamentei muito a respeito disso, e quando eu me conheci, eu entendi mais sobre as coisas, eu passei a agradecer o fato da minha mãe ter falecido aos 21, quando eu tinha 21 anos, porque eu poderia não ter conhecido ela. Então ela esteve comigo até os 21, então isso já foi um desbloqueio. E eu fui ressignificando momentos da minha vida e eu quis entender mais sobre isso. Porque quando eu fiz eu levei o primeiro tapa, né? Que são algumas verdades que a gente precisa ouvir. Depois que eu ouvi isso pela primeira vez, ou uma sequência, na verdade, não me lembro mais, eu comecei a perceber o quanto era importante para a gente se conhecer, se desenvolver. E quando eu desenvolvi, eu quis mostrar isso para as pessoas. Aí no primeiro vídeo, que eu fui gravar também, né, pra poder mostrar e tal, que eu falei, não, agora eu tenho que mostrar isso. Nos vídeos eu tô assim, E hoje eu sei que eu posso gaguejar, inclusive aqui eu posso gaguejar normalmente, se eu gaguejar e morder a língua, tá tudo bem. Entendeu? As pessoas estão mais interessadas no meu conteúdo. Gente, não tem nada perfeito na vida. E aí, entender que coisas ruins acontecem, mas você pode encontrar algo bom por trás disso. Entender que você pode errar, que não é errado, tá? Se alguém está te julgando porque você está errando, é porque aquela pessoa, ela está querendo ter a coragem que você tem e ela não tem. E outra grande virada de chave para mim foi entender o seguinte, que tem gente que está morrendo porque você não grava vídeo e você não fala o que você tem para falar. Nossa, isso é pesado. É forte, né? É forte. Vou falar do jeito bem goiano, é forte. É forte.
Inclusive, uma vez você falou isso pra mim. Eu tava bloqueada, pra você ver a transformação, né? Eu estava bloqueada ali sobre determinadas coisas. O nome desse podcast vai ter que ser Desbloqueadas, né? Legal. O quadro Desbloqueado é bom. E aí, o que acontece? Eu falei isso, eu tava quase chorando, eu falei, mas eu não vou conseguir, porque eu não consigo fazer tal coisa. E nem era sobre gravar vídeo mais, porque isso já tinha passado. O Kleber, ele falou, não, vem aqui. Senta aqui na minha frente. A gente saiu de perto de todo mundo. Ele falou, você entende que tudo isso que pode falar, você pode transformar vidas? E se uma mulher, ela depender dessa informação sua, ela, os filhos dela dependem dessa informação sua, e você tá aí travada com isso. Aquilo, assim, mexeu demais comigo. Eu ainda falei mais. Eu falei, para de ser egoísta e de pensar só em você, porque tem gente que precisa do seu conteúdo. Né? Porque se você é egoísta e falar, eu não vou fazer pelo meu ego, com medinho dos outros, você tá sendo egoísta. É verdade. Só que a gente não pensa desse jeito, né? Não pensa. Aí precisa de alguém como o Kleber para chegar, como você falou, né? Dar o tapa, que são as verdades, né? Segurar no pescoço e focar, falar, acorda. Para poder seguir. E aí, se você parar para pensar, se o Kleber tivesse travado, né? Se ele não tivesse desbloqueado em algum momento da vida, quantas dessas milhões de pessoas que eu falei que ele transformou, essas vidas, essas milhões de vidas que ele transformou direta e indiretamente, ele deixaria travadas também, sim, né? Ele deixaria de transformar, ajudar, sabe? Então, eu acho muito incrível essa forma de você pensar. E a forma com que você passa tudo isso. E é tudo de uma forma muito leve. Né? Não é aquela cobrança de você tem que fazer, senão você vai ser nada na vida. Não, ele consegue, inclusive, encontrar o nosso propósito que a gente nem sabia, às vezes, que tinha. Olha, eu nem sabia que eu tava conseguindo encontrar propósitos. Assim. Olha aí, né? Mas tá, nossa, é sensacional. Você vê pelos depoimentos lá no Instagram ainda, né? Já a gente passa o Instagram. Mas, nossa, achei sensacional. Kleber, eu percebo que você está, todas as vezes que eu te vejo, você está extremamente motivado. Você sempre está para cima, sempre está feliz, sempre está alegre. A gente sabe que não é o tempo inteiro que a gente consegue permanecer assim. Tem dia que a gente não quer nem dar bom dia para ninguém. Uhum. Mas eu não tenho impressão que você é assim, porque todas as vezes que eu te vejo, pode ser o horário que for, você está sempre para cima. Então, me fala, qual que é o segredo da motivação em se manter motivado? Tá, primeiro segredo para você me ver sempre motivado é não acordar comigo. Porque daí você não vai me ver motivado. Entendi. É uma boa dica essa. Assim, esse negócio de, eu acordei, abra a janela, deixa o sol entrar, que ela canta. Não, esse filme da Disney não existe lá em casa. Eu gosto de acordar com a luz do sol, não me acorde de despertador. Eu trabalhei muito para não precisar de despertador, gente, é uma maravilha isso. Nossa, adorei. É bom. Mas assim, realmente, aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, quando você se conhece, você sabe que você vai errar, que você tem problemas, você se permite. Você se permite errar, você se permite ficar triste, você se permite ficar chateado, né? Então, tá tudo certo. Porque qual que é o maior problema? Quando eu estou triste com algo, quando algo dá errado na minha vida, eu fico me lamentando. E aí, os amigos ficam assim, coitadinho. Pega você e joga lá pra baixo. Ei, se algo deu errado na sua vida é porque era pra dar mesmo. Sabe, se você perdeu o emprego, não é coitadinho não. Você perdeu o emprego porque você não fez da forma correta. Né? A tecnologia tá chegando aí agora. Muita gente vai perder o emprego. Ela tem a opção de ficar se lamentando ou de aprender sobre a tecnologia. Se ela se lamentar, aí ela vai ser uma vítima. Né? Eu engordei 3 quilos. Eu não sei o que eu fiz. Comeu? Você comeu. Eu comi 9 quilos, né? Eu comi 9 quilos. É ansiedade. Eu fui no médico, ele falou, que ansiedade? Ansiedade não engorda ninguém. O que engorda é o que você come. É justamente isso. Mas é porque o meu marido cozinha tão bem. Ele tá te amarrando e te obrigando a comer, minha filha. Para com essa novela mexicana sua, né? Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Aliás, obrigar até obriga, mas se você aceitar, aí é uma questão sua, né? Então, quando a gente entende sobre essas pequenas responsabilidades, pequenas situações, você não se frustra com você. Por quê? Se você, de repente, tá ali, perdeu o emprego, e aí alguém vira pra você e fala assim, coitadinho, aí você vai trazer aquilo pra você, então tudo começa a ficar ruim, né? Eu andei na rua, tropecei, tropecei, cara, que massa, que bom que eu tenho pés e estou andando pra tropeçar.
Nossa, o barulho do meu vizinho tá infernal. Que bom que eu tenho ouvidos para ouvir isso. Então é como você olha as coisas. E aí, logo pela manhã, depois que eu acordo, ali que passa os meus 10, 15 minutos de ódio mortal, não conversem comigo, eu começo a olhar assim, a sentir, né? Exemplo, nesse momento, coloca a mão aqui, ó. Coloca vocês. Tá sentindo? O coração tá batendo? Quantas vezes você já agradeceu pelo seu coração bater de graça pra você? Nenhuma. Ó, respirar. É de graça, gente. É involuntário. Seu corpo tá fazendo isso pra você. E você não pediu. Então, a gratidão, ela aumenta nosso nível de felicidade. Isso é científico. Ela aumenta o nosso nível de felicidade em média de 30% a 35%. Então, pelo fato de você ser grato a pequenas coisas, pequenos detalhes, faz você uma pessoa mais feliz e mais motivada. E eu sou muito grato. Eu sou muito grato pelos problemas que eu tenho. Porque em todo problema, a gente aprende como resolver. Então, você está pedindo alguma coisa para Deus. Estou pedindo um carro, estou pedindo uma casa, estou pedindo um emprego melhor para Deus. E Deus não está te dando uma casa, não está te dando um carro, está te dando um trabalho muito mais longe para você ir de ônibus. Opa, essa pessoa ela está sendo testada, né? Ela está tendo um problema para que ela possa aprender mais com aquilo, para ela poder trabalhar mais ainda, né? Para focar mais, para ter um emprego melhor, para comprar a casa, para comprar o carro dela. Então, nós temos tudo aquilo que nós merecemos. Se você tem dinheiro aí na sua conta e tem muito dinheiro, parabéns, você mereceu. Mas se o dinheiro está pouco... Parabéns. Né? Parabéns também, né? É mérito seu, né? Mérito seu. É engraçado, né? Muitas pessoas hoje chegam pra gente e falam, nossa, como mudou, né? Porque a gente não saiu do zero, né? Meu marido e eu, a gente saiu do negativo, que é completamente diferente. Então, assim, aí tem gente que fala, nossa, como conseguiu tudo isso, né? Só que quando a gente estava lá trabalhando de manhã, tarde, noite, madrugada na semana, com uma coisa, na hora do almoço com outra coisa, no fim de semana com outra coisa, porque naquele momento era necessário trabalhar, Sim. Era necessário ser workaholic, sei lá mais o que o pessoal fala por aí. Naquele momento a gente precisou fazer coisas que muitas vezes até a gente precisou engolir o ego. Total, o tempo Entende? todo. Só que daí tem gente que não faz. Aí tem gente que fala, não, eu vou viajar, eu vou curtir sofrer. minha vida, tudo bem. Você pode curtir sua vida hoje. Mas aí depois quer ter o mesmo resultado. E não tem como, né, gente? Não uma coisa que não tem o que a gente fazer. O que a gente planta é o que a gente vai colher. Isso, como que é aquela frase? Olha eu fazendo igual o Chaves. Enquanto você lembra, é bem assim, ó. Pessoal que tá assistindo a gente, vocês também podem fazer. Inspire e expire e coloca a mão na barriga e dê uma apertadinha. Esse bacon que você sentiu aí, foi você que colocou ele aí. Sabe, ele é seu. Então, assim, é sua responsabilidade. Ninguém te obrigou a comer aquela batata frita. É verdade. Aquela gordura. Você come o que você quis. Você comeu porque você quer. Ontem eu fui no McDonald's. Nossa, eu troquei agora todos os verbos. Come porque você quer, comeu porque você quis. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Meu português, ele é maravilhoso. Ontem eu fui no McDonald's, aí eu pedi no lugar da batata a salada, né? Aí eu tava com o lanche e a salada. Mas eu não comia a salada, orgulho, eu comi o lanche. Aí agora eu falo isso. Devia ter esperado um pouquinho nela terminar a história, né? Mas, se ela tivesse pedido a batata, talvez tivesse comido a batata. Né? Sim. Então já evitou a batata. Ok. Olha melhorou. ponto... Tá vendo? Ele já viu o lado bom da coisa. Exato. Vamos trabalhar mais essa questão de ver o lado positivo de tudo mesmo. As pessoas hoje são muito negativas. Eu tinha uma funcionária que ela falava, eu sempre muito positivo, né? E ela falava assim, mas eu sou muito realista. Então eu levava alguma coisa pra ela e ela falava, não, que isso não dá certo. Eu falei, por que não dá certo? Porque eu sou realista. Hoje a realista está atrás de um balcão, né? E ela entrou comigo quando eu estava no início da minha empresa. E hoje, olha onde eu estou. Sim, estou falando para vocês, isso é uma indireta e estou jogando na cara. Mas assim... Você que está assistindo. Porque na época que eu trabalhava até mais tarde, né? Na empresa, finais de semana e assim por diante... Dava horário e ia embora. Queria só o saláriozinho. Então, gente, pelo amor de Deus, se você trabalha para alguém, seja o melhor funcionário vira o melhor patrão. Eu era o melhor funcionário da empresa. E os meus funcionários, as minhas funcionárias, elas... Aliás, os meus subordinados na época, né, que eu era diretor da empresa, ficavam assim, mas isso é bobo, isso é ridículo. Não, hoje eles continuam sendo funcionários em empregos ruins e eu sou dono do meu próprio negócio.
né? E aí eu fui percebendo, inclusive, né, já que é papo de leoa aqui, eu fui percebendo, inclusive, que as mulheres, especificamente, elas tinham ali, tudo que a gente já sabe por questões históricas e tal, papapá, aquela questão de menos oportunidades, elas julgavam mais isso, e elas não julgavam mais porque elas... Sei lá por que elas não julgavam assim, mas na verdade é que elas queriam aquilo também, mas elas não tinham espaço. Olha que coisa louca, eu fui identificar isso depois. Sério? Sim, sim. Então, assim, elas queriam aquele cargo, elas queriam aquela situação, mas tinham outros homens que estavam ali, que estavam ocupando. Né, delas. O dia que eu entendi isso, eu falei, peraí, meu propósito, ele está e tem muito a ver com mulheres. Muito. Então, assim, eu gosto não de motivar mulheres, eu gosto de mostrar para elas o que está na frente delas e às vezes elas não conseguem enxergar. Que não tem esse negócio de, eu quero possibilidades iguais às dos homens, não. Pode muito mais do que isso. Tem muito homem frouxo por aí, sabe? É sério. Então, eu não vou entrar nessa discussão, né? De, homem é mulher, que não faz sentido. Uhum. Mas eu falo assim, é porque tem muita mulher que ela se sente muito vitimizada ainda porque tem alguém mais próximo, maior, no trabalho, em casa. Isso é em contexto geral, gente. Às vezes ainda, como você falou lá no início, né? São coisas que ouviu na infância, que foram colocadas na cabeça dela, só que ela não identificou que isso foi colocado na cabeça dela, Não. né? Tem muitas mulheres que foram violadas, né? Sofreram um abuso, e elas não sabem disso. Porque a sua mente ela é tão inteligente que ela elimina a dor. Então, você não fica lembrando daquilo. Então, a criança, quando ela é violada, com 2 anos, 3 anos, até mesmo na fase da adolescência e tal, pode acontecer de você se bloquear daquilo, para você não sofrer. E aí, isso vai gerar um comportamento em você, o comportamento do medo, né? Mulheres que não conseguem se relacionar, não conseguem ter uma relação legal, vivem relacionamentos abusivos, não só mulher quanto a isso, tá? Mas homem também. E aí, essas pessoas, elas não conseguem evoluir na vida delas. Quando elas fazem um processo, né? Porque aí tem todo um processo terapêutico, e elas descobrem isso, gente... É disruptiva, a pessoa ela cresce assim, primeiro vem a dor, né, porque vê tudo aquilo, às vezes é um pai, um irmão, um tio, então é violento a coisa. E aí ela se liberta, é um negócio incrível. Então eu vou traçando ali a minha rota por esses caminhos aí do conhecimento para mostrar essas possibilidades, para conduzir essas pessoas de um modo geral, para que elas enxerguem que elas podem mais. Muito mais. E não é só esse negócio de falácia, não. Com fé em Deus, porque eu acredito em Deus, porque Deus vai me dar... Deus não vai te dar nada. Ele já te deu. A vida. Você tem que ir atrás também. Te deu também. A vida, 2 pés, 2 olhos, eu ia falar 2 bocas, gente. Mas tem gente que conversa demais que parece até 2, né? 2 braços. 2 braços. E mesmo que a pessoa está na cadeira de rodas nesse momento, ela está conversando, ela está vendo, né? Ela tem os braços, ela tem como... tocar a vida de alguém, então ela está E às vezes produtiva. ela é bem mais grata do que a outra que tem as 2 pernas, os 2 braços. Essa que tem na cadeira de roda acaba sendo mais grata e tendo mais sucesso até do que a outra que reclama de coisas que... Muito. Então, assim, essa gratidão que a gente desenvolve de olhar, assim, para as coisas, né, coisas positivas, isso serve para qualquer momento das nossas vidas, tá? Aconteceu um problema com você... Olhe, seja grato por aquele problema e veja o que tem por trás ali que está te ensinando algo. Aproveitando isso que você falou, eu queria perguntar para você, que momento que você sentiu isso? Você sempre se viu desta forma, assim, de se gostar, de se amar? Ou você passou, eu acredito que sim, né? Na adolescência, enfim. Mas você era funcionário, você trabalhava numa empresa. Chegou um momento que você teve um start, Quem era o Kleber antes e o Kleber hoje? Que momento que aconteceu? O que aconteceu para você, de repente, ter esse start e falar, não, peraí, eu sou muito foda. Rejeição. Eu fui rejeitado durante toda a minha vida em momentos diferentes. Começou minha primeira rejeição pelo meu pai, que me abandonou, né? Hoje eu amo meu pai, odiei meu pai por muito tempo. Que bom. Mas depois que eu entendi que, eu só estou vivo porque eu tenho meu pai, então eu sou grato ao meu pai, né? E fora que as coisas, quando você tem ali uma boa relação com seu pai e mãe, a sua vida financeira melhora. Porque o pai, ele significa semente, a mãe significa terra fértil.
Então, ali em todo um contexto de um ecossistema que tem ali dentro de um processo mental, né? Nós temos mais 4 horas para explicar isso aqui, porque tá ótimo. Então, enfim, de todo um ecossistema, o pai e a mãe, ele é muito importante para você. Então, eu perdoei meu pai. Ou seja, já foi um upzinho ali. Mas durante toda a minha vida, eu tive rejeições. E eu tinha necessidade de ser melhor cada vez mais. Então, começou quando criança, eu era desse tamanho, uma cabeça desse tamanho, menino cabeçudo, né? Então, já sofria bullying. Eu era meio nerdzinho na escola, sofria bullying, né? Também. Olha só, né? Que coisa. Na época não era bullying, não. Não, era só zoeira. Só zoeira, zoeira, exatamente. E aí depois veio a questão da minha sexualidade, né? E aí a minha própria família, no primeiro momento, não aceitou, né? E isso foi, assim, tremendo. Então, o que aconteceu? Eu tive que ter a fortaleza dentro de mim e a necessidade de me tornar uma pessoa cada vez mais forte. Só que não é fácil. Não. Nem um pouquinho. Então, todo local que eu ia, todo local que eu estava, eu tinha necessidade de aparecer. Eu queria ser visto, né? Bom leonino que sou, claro, né? Mas nem sempre eu tive autoestima elevada. Pelo contrário. Era, na verdade, ali aquela situação de eu sou incrível, eu sou isso, aquilo, outro, mas minha autoestima era bem baixinha. Então, quando eu fui me conhecendo mais e me amando mais, aí sim. Então, não teve um momento, uma virada de chave. Foram anos de construção, porque leva tempo. Né? Você quer comprar uma casa? Legal. Né? Só que se você olha para a casa, que custa lá 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, e você fala assim, poxa, hoje eu não tenho dinheiro, você está falando para você que você não consegue. Agora, quando você coloca na sua cabeça que eu vou comprar esta casa e eu já tenho 10 reais para comprar essa casa, então significa que você já tem dinheiro para comprar. Aquilo já te estimula, aquilo te motiva. Mesmo que seja pouquinho, amanhã você vai ter 100, 200 e aí você começa a olhar muito para aquela casa, a imaginar muito aquela casa, dali a pouco você percebe que o teu salário ele já não dá mais para você comprar aquela casa. Então, você tem a necessidade de ser uma pessoa melhor, de empreender para fazer mais dinheiro. Porque não é ganhar dinheiro, não. Tá? A gente não ganha. Criança ganha, a gente faz dinheiro. É verdade. Aí você começa a construir seu império, a sua vida de um modo geral. Mas olhando aqui, a longo prazo. Tudo é a longo prazo. É engraçado, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu nunca pensei em fazer faculdade. Meu sonho era viajar ao mundo. Aí uma vez meu pai falou assim, papai, te amo, não tenho nada contra, inclusive eu sou o que eu sou exatamente por tudo isso. Mas meu pai falou assim, você é pobre, menina, você nunca vai viajar ao mundo, não. Você não tem dinheiro para isso, não. Aí, na época, eu trabalhava na recepção de uma escola de idiomas e uma grande amiga que trabalhava comigo lá, ela falou, olha, vai abrir um projeto social para você poder entrar na faculdade. Eu falei, mas eu quero viajar ao mundo. Ela falou, mas daí você consegue ganhar mais. Olha isso, né? Mentalidade. E ter pessoas incríveis ao nosso lado que nos ajudem. Tanto faz, elas estão fazendo alguma coisa por você. Que elas estão, né, auxiliando aí pro nosso crescimento. Aí ela foi lá e falou assim, aí você vai conseguir ganhar mais, né? Eu falei, tá bom. Aí eu me inscrevi em alguns cursos e passei em Direito, que eu achei sensacional. Então assim, André, você amava Direito? Não, eu sempre fui a pessoa da discussão, né? Eu sempre argumentei, sempre defendi as pessoas. Era bagunceira mesmo, assim, aquela não, que era criava... um docinho, acredita? Mas não pisava no meu calo, né? Docinho. Que daí mas eu nunca fui de... Docinho. Olha só a coisa sendo revelada aqui. Pri, conta não. E aí, eu entrei na faculdade, fui desenvolvendo uma paixão pelo direito, consegui ver o tanto de vida que eu conseguia transformar pelo direito. E olha onde eu cheguei hoje, né? Eu tenho muito mais para conquistar, então, sim, muito mais. Só que foi exatamente isso. Eu precisei, num determinado momento, ter alguém. Eu não tive essa cabeça de, eu tenho que ganhar mais. Mas eu tive alguém do meu lado que falou, Andressa, você tem que fazer isso para você poder ganhar mais. Eu falei, puxa, é verdade. Até hoje eu não viajei o mundo, tá? Mas eu vou conquistar. Mas é questão de tempo agora, né? Não, porque nem as coisas também vão mudando, né? Vão. E nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade que você. Então, se a gente for olhar, né? Um jovem hoje de 20 anos que viaja o mundo, de 25 anos que viaja o mundo. Eu, 36 anos, se eu olho para essa pessoa, eu conheço vários países e tal, já viajei, mas se eu olhar e me comparar na mesma faixa de idade, eu vou ficar depressivo. Exato. Né?
Só que aquela pessoa ela teve uma história de vida totalmente diferente da minha. Eu tenho que aceitar a minha história de vida. Né? Tenho que aceitar eu tenho que aceitar a minha história de vida e não aceitar o que as pessoas falam de mim. Elas estão falando de mim. Peraí. E eu? O que eu tô falando sobre mim? Então, se eu deixo o outro falar, e acontece às vezes dos próprios pais, e eles falam, nem é por maldade, é pra você não se frustrar. E é da cultura também, e é do que eles trouxeram da infância e da vida deles também. É o que eles têm pra passar. A gente passa o que a gente tem. Sim. Então, assim, os nossos pais fizeram pela gente o máximo e o melhor que eles poderiam, e a gente faz pelos nossos filhos. E os nossos filhos têm uma oportunidade completamente diferente do que a gente teve lá atrás. Sim. A vida dos nossos filhos hoje é totalmente diferente. São realidades diferentes. Totalmente. Não dá para comparar. Escola pública, etc. Minha filha estuda em escola particular, a gente consegue fazer essas coisas por eles. Se Deus quiser, vão fazer a faculdade sem precisar trabalhar para fazer a faculdade. Sem precisar ser o perrengue que a gente passou. No nosso caso, a gente tinha que primeiro trabalhar para depois fazer a faculdade. Mas posso criar uma situação aqui complexa e deixar a galera ali para responder? Cria. Jogo rápido. Vai. Tá. Será que isso não está... Esse pensamento de dar para o seu filho, né, para as crianças, aquilo que você não teve, será que isso realmente é benéfico? O que você acha, hein? Comenta aí, logo abaixo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Sabe por quê? Se vocês são o que são hoje... É porque vocês passaram por essas dificuldades. Os filhos precisam ser ferrados de propósito. Os pais não fazem isso com as crianças. Eles precisam de treinamento. A vida, ela não... não vai entregar as coisas de mão beijada. Né? É um treinamento que precisa. Então, se a criança, se você ferra a criança de propósito em casa, não dá tudo o que ela precisa. Ela tem que lavar, assim, louça... para poder conquistar, ela tem que tirar o cocô do cachorro, arrumar a caminha dela, lógico, né? Não é um trabalho escravo, mas você está ensinando a pessoa a viver. Porque lá no mercado de trabalho, ninguém vai dar escola, ninguém vai dar faculdade, ninguém vai dar as coisas. É diferente. É verdade. Né? Então, só para a gente pensar um pouco nisso, porque as dificuldades tornaram vocês mulheres fortes. E se os seus filhos não tiverem dificuldades? É claro que, né, como serão pais... outras dificuldades, serão outras dificuldades, claro. Claro, a gente vendo os jovens de hoje, a gente já vê essa diferença entre a gente e eles. Sim. E a gente pensando nos nossos filhos, que hoje são crianças, isso é uma preocupação. Como que vai ser eles no mercado de trabalho? Se você vê hoje os jovens de 18, 20 anos, e todo mundo só... na vida boa, assim, né? Vamos dizer, né? Meus 18, 20 anos eu tava curtindo horrores. Mas se você já trabalhava... já, trabalhava igual uma equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. Tudo. Você come bastante, toma Coca Zero, né? Que aí tá tudo certo. Boa. Mas, enfim, são preocupações que fazem parte mesmo, né? Mas a gente acaba pecando, né? Não tem como, não. A gente se culpa e também a gente né? vai se culpar a vida inteira, porque se a gente fez de um jeito, depois aconteceu alguma coisa, a gente vai falar isso se eu tivesse feito diferente, e tá tudo bem também. E tá todo mundo hoje, por exemplo, desculpa a expressão, mas cagando regras. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... Exato, não é assim que vai funcionar. Vai ter dia que eu vou conseguir chegar para os meus filhos, conversar olhando no olho, falar super calma. Vai ter dia que eu não vou ter essa paciência. Vai ter dia que eu vou conseguir dar a salada para criança e tudo. E vai ter dia que eu vou fazer o miojo. Então, assim, a gente tem que ter a questão do equilíbrio, né? Então, e tentar não se culpar. E se você der só salada, vai aparecer alguém que fala assim, nossa, mas você só dá isso. Coitado, só come salada. Verdade. Se der só o miojo, mas você só dá isso. A filha dela só come comida mesmo. Aí as pessoas, nossa, não comem um salgadinho, não tomam uma Coca-Cola. Ela não come pizza, meu Deus, ela não come um hambúrguer. Eu falo, gente, ela não... Tá tudo bem. É o padrão que tem... justamente isso. Tem que forçar a pessoa a querer alguma coisa. Eu já tive uma pessoa da família, né, que eu ia em festa e eu tinha que levar realmente comida pra ela, arroz, feijão, carne e tal. E aí, na festa só tinha salgadinho. A pessoa deixa ela com fome pra você ver se ela não vai comer uma coxinha. Eu falei, mas qual que é o sentido de deixar uma criança que na época, sei lá, tinha 3 anos, com fome pra comer uma coxinha? Se fosse ao contrário, se ela só comesse coxinha, eu deixaria com fome pra ver se ela comeria uma coisa mais saudável. Mas não faz sentido. Mas não, deixa ela com fome pra você ver se ela não vai comer uma coxinha. Mas a pessoa que falou isso, ela está frustrada porque sobe na balança e a balança... apita, vai lá pra cima, certeza. Deixa a menina com a alimentação equilibrada, gente. Mas mudando de assunto, deixa eu só entender um pouco mais sobre os seus projetos atuais. Conta pra gente.
Quais são os projetos agora, o futuro? Conta pra gente. Tá, meu primeiro projeto é o Bolsa Botox, porque a gente vai envelhecer, né? Então, assim, eu tenho que manter ali a saúde financeira bem atrativa, porque vai precisar, né? Mas hoje, em termos de... Assim, vem crescendo bastante, evoluindo bastante nos negócios. Mentoro pessoas no Brasil inteiro. Hoje sou considerado o rei dos produtos naturais porque eu sou a maior referência no Brasil em relação à montagem de lojas de produtos naturais, a ajudar pessoas em eventos presenciais mesmo, cursos online, nessa área de alimentação saudável de um modo geral. E acho que o maior projeto, né, que está surgindo agora disso é usar toda a nossa autoridade que a gente veio construindo há algum tempo para fazer isso virar negócios. Né? Ou seja, aquilo que eu estava falando ainda há pouco, de acreditar na gente mesmo. Então, eu acreditei tanto em mim que eu apostei na minha imagem e hoje estão chegando várias parcerias, vários negócios. Né? Meu objetivo é um dia que o Boninho me veja para poder ir pro BBB, então eu preciso ser famoso. Eu vou votar em você para você ficar. Obrigado, agradeço, tá? Inclusive, não, eu já tá perdendo, porque ia ser um sucesso. Nossa, certeza. Inclusive, eu já fiz a seleção, fui selecionado uma vez. Aí, na prova lá, eu fui muito agressivo, eu acho, porque assim, era para ver quem sobreviveria, né? E eu sobrevivi na prova, matando todo mundo que tava lá. E a psicóloga falou assim, mas você não tem coração porque você mata as pessoas. Ah, meu Deus. Né? Enfim. Mas o objetivo não era matar? Todo mundo. Acharam que eu iria metralhar todo mundo lá dentro. Só queria eliminar eles. Mas o objetivo é ser famoso. Por que ser famoso? Porque quando você é famoso, você recebe mais, as pessoas te valorizam. Hoje no Brasil a cultura é essa. Mas você consegue atingir um número maior de pessoas. Então, o meu maior objetivo de todos esses é poder estar em um nível onde eu consigo tocar vidas cada vez mais, por meio das palestras, treinamentos, eventos. E é claro, a gente não é hipócrita, encher a conta de dinheiro e poder ir para Maldivas, ficar tranquilinho. Né? Esse é o ponto. É engraçado, nesse fim de semana, eu fui em um evento de um grupo de mastermind que eu participo e teve muita palestra. E um deles, ele falou basicamente o seguinte, ele falou quantas vezes... Um deles, ele falou assim... Aí, ó, eu tô tentando... Agora ela lembra. Ele falou, quantas vezes você não viu pessoas que são muito mais conhecidas que você, têm um produto muito pior do que o seu, mas elas são mais conhecidas, elas vendem mais e são mais bem-sucedidas. E é real. Ele falou, o que é mais conhecido vai vender mais. E é verdade. Então, o que você falou faz total sentido. Gente, é tão interessante, porque quando eu começo a falar nas palestras sobre ser conhecido, gravar vídeos, né? Aí eu pergunto para as pessoas, por que você tem medo de gravar vídeo e fazer uma live? Porque as pessoas vão me chamar de blogueirinha. Falei, qual que é o problema disso? Você ser blogueirinho, blogueirinha, isso não é algo ruim. O blogueiro, ele ganha viagem, ele recebe as coisas em casa. Vocês não têm ideia. Na Páscoa agora, a quantidade de chocolate que chegou para mim, chocolate tudo fit, saudável, que você come sem culpa, né? Super gostosos. E por quê? Blogueirice. As pessoas me pagam para fazer propaganda, gente. Onde o Kleber lá atrás pensava nessa possibilidade. Marcas, pessoas entram em contato comigo, marcas grandes. E no início, quando eu estava começando, eu mandei e-mail, mensagem para algumas empresas. Eles olharam assim e falaram assim, não tenho interesse. Hoje eles me procuram, é para você mesmo que não aproveitou essa oportunidade, não quero. Mas, então assim... Mas pode mandar, não quero, mas manda pelo menos pro ego, né? Então assim, quando você se torna maior, se torna forte, as pessoas vão te ver, elas vão querer estar próximas de você e com isso você capitaliza, você monetiza. Então, a sua fama, ela te faz monetizar. Eu não quero ser famoso a ponto de ser parado em aeroportos, de fazer um filme, novela, até brinquei aqui do BBB, mas não é esse o objetivo. É ser famoso no sentido de, poxa, aquela pessoa ali pode fazer negócio comigo, aquela pessoa ela é legal para a gente entrar num projeto juntos, né? E aí até, falando de projetos também um pouquinho, eu comecei um projeto agora que é um sonho, um negócio que já estava guardado, que eu quero instruir pessoas, né? Eu quero ajudar pessoas e pessoas carentes. Então, ir para as escolas, para as comunidades carentes, tem ali uma igreja, tem um local que tem jovens. Eu ir lá, levar minha palavra, conversar, falar sobre empreendedorismo, sobre negócios. Sobre motivação, sobre autoconfiança, tudo sobre também, tudo né? isso. Para mostrar para essas pessoas que elas podem sim confiar nelas, porque às vezes elas confiam no pai e na mãe. E elas amam os pais.
E se os pais estão falando, então subentende que eles estão certos. E não estão. Né? Se o teu pai falar pra você, você nunca vai conseguir viajar o mundo, você nunca vai conseguir ter dinheiro na sua conta, você nunca vai conseguir ser rico. É que eu falo que eu sempre fui uma eterna inconformada, né? Então, minha mãe falava, nossa, filha, mas você reclama, né? Porque você poderia... Eu falo, tem tanta gente que tem menos, mas tem tanta gente que tem mais. Sempre fui grata pelo que eu tive, sempre agradeci tudo que eu tive. Mas por que eu não posso ter mais? Justamente. Então, eu sempre falo que o mundo não é dos espertos, o mundo é das pessoas inconformadas. Exatamente. Então, isso pra mim faz toda a diferença. Grato sim, conformado nunca. Exato. Sobre o seu projeto, eu achei muito legal. Inclusive, conte comigo. Vambora, se precisar, estou aqui. Esse também é meu objetivo, transformar vidas aí. Kleber, onde que o pessoal pode te encontrar? Todo mundo que está assistindo a gente aqui, não esquece de dar o like, de se inscrever no nosso canal, de colocar o sininho. Mas o mais importante é se inscreva no canal, tá? Porque a gente vai lá e fala para fazer um monte de coisa, um monte de regra, né? Mas se inscreva no canal, mas passa pra gente aqui onde que a gente pode te encontrar. O Netflix, HBO, né? Deixa eu encontrar. A nova série que tá para ser lançada. A nova série, mas vai sair Kleberflix, né? Então logo surge isso. Bom, hoje nas minhas redes sociais, no @KleberBrandão, no meu site também tem lá todos os projetos, nossos cursos, treinamentos que a gente faz. Então, por lá já... Hoje, rede social... ou então no Google mesmo. Digita aí Kleber Brandão que você vai ver. Ou vai no YouTube Kleber Brandão, que tem um monte de vídeo. Coloca o Rei dos Produtos Naturais também. O Rei dos Produtos Naturais, ou Kleber Brandão, lindo, maravilhoso, incrível. Pronto, achou. É fácil. Kleber, mais uma vez, bom. muitíssimo obrigada por aceitar o convite e vir aqui. Você não sabe o quanto que eu fiquei feliz de ter uma pessoa tão incrível aqui no nosso primeiro episódio com um convidado, né? Mas é o segundo episódio oficial aqui. Tô muito, muito feliz mesmo. Gratidão por tudo, por ser a pessoa que você é, por tudo que você fez na minha vida e eu sei por tudo que você faz aí no país inteiro e daqui a um tempo, quiçá, até no mundo, né? Obrigada mais uma vez e parabéns por tudo isso. Eu também quero agradecer muito mesmo, foi muito legal. Eu tô aqui e eu me senti telespectadora, tipo, muito legal mesmo esse papo, bem legal. Parabéns por esses projetos todos, pela vida e por ser tão maravilhoso. Tão lindo, maravilhoso. Obrigada por me desbloquear, já tô desbloqueada. Mas, eu não quero agradecer, não. Eu quero fazer uma reclamação. Ai, tá? Jesus. Ai, meu Deus. Que é isso, gente? Podcast 1 hora só? Eu acho. Eu vim aqui preparado para 3 horas para conversar. Ou pior é que se deixar, a gente fica, hein? A gente fica mesmo umas 3 horas. Né? Ou melhor, o melhor é que a gente fica. Mas, meninas, realmente, assim, gratidão imensa por vocês também. Parabéns pelo projeto, né? Obrigada. Vamos fazer leoas cada vez mais fortes por aí. E contem sempre comigo, né? Seja para gravar um podcast, seja para poder ir para um restaurante chique, eu sentar no meio-fio tomando um copo de pinga, eu tô dentro. Meu esquema é esse. É simplicidade e tá junto sempre. Obrigada mesmo. Eu tenho que mostrar aqui, ó. O caderno que eu ganhei aqui, Impact. O único caminho que você deve aceitar é o do sucesso. Não pare até alcançar. Obrigada. Isso vai virar um livro, viu? Vai? Vai virar um livro. Sensacional. Eu ia falar, o nome dele é bem Qual que vai ser a data? Eu não posso falar aqui agora, porque tem algumas outras coisinhas em outros projetos que entraram. Aliás, eu posso falar assim, 2024. Tá? Final de 2024. Tá gravado, vai hein? surgir. Tá gravado, depois eu volto aqui. No lançamento, hein? Vai deixar já... É verdade, já deixa anotado no lançamento, você traz por aqui. Obrigada mais uma vez. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Até mais.